Essa história de que o Corinthians está atrás de um meio-campista galáctico para 2025, o vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala também das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, quero te ajudar a entender que história é essa de jogo sujo atribuído ao Flamengo. Responsável pela declaração é o presidente do Corinthians, Augusto Melo, muito irritado com o comportamento do rival na tratativa por Hugo Souza. Frase do Augusto Melo, abre aspas, está tudo resolvido em relação ao Hugo e ao transfer ban, tudo certo. É questão de horas, de dias. Isso está dentro do nosso cronograma, do prazo e do combinado. O Flamengo falou essas coisas para conturbar o ambiente. É jogo sujo, mas estamos muito tranquilos. O torcedor corintiano não precisa se preocupar com isso, fecha aspas. Essa é a típica declaração do Augusto Melo. A gente já conheceu o presidente do Corinthians nesses 11 meses de gestão. Ele sempre tenta passar uma tranquilidade, é sempre o problema dos outros e no Corinthians está tudo resolvido. O que ele atribui como jogo sujo? O Corinthians tem em contrato a opção de comprar o Hugo Souza por 4 milhões, por quase 5 milhões de reais. São 800 mil euros parcelados em 4 vezes. Mas o Flamengo tem o direito de aceitar ou não um fiador, uma garantia bancária, até porque o pagamento vai ser feito de forma parcelada e no último pagamento parcelado que o Corinthians prometeu ao Flamengo houve problemas em relação ao Mateuzinho. Primeira proposta feita pelo Corinthians com a Brax como fiadora não foi aceita, faz parte do jogo. Agora o Flamengo joga com os bastidores afirmando que esse prazo, essa prioridade do Corinthians para a compra do Hugo Souza se encerra em 30 de novembro. É só importante registrar uma coisa para você. O Corinthians pode fechar com o Flamengo a compra do Hugo Souza, mesmo sem ter resolvido seu transfer ban. A FIFA aplicou ao Timão uma punição proibindo o registro de atletas por 3 janelas. Então até janeiro de 2026, a menos que pague os 6 milhões e 900 mil reais ao Balbuena, o Corinthians não pode registrar atletas, mas pode contratar jogadores. Tem uma diferença entre comprar um atleta e registrá-lo. Então, se o Corinthians chegar a um acordo com o Flamengo pelo Hugo Souza, como ele tem contrato até 31 de dezembro, isso não o impediria de continuar jogando até o fim da temporada. Para registrar o novo contrato no ano que vem, aí sim o Corinthians precisaria chegar a um acordo com o Balbuena. Isso está em andamento, até agora não há um acordo. Bora falar agora sobre a chance de o Corinthians contratar um meio-campista galáctico, alguém do nível de Memphis Depay. Pelo menos essa é a informação trazida pelo blog do Macedo, jornalista um dos mais próximos, talvez o mais próximo do presidente Augusto Melo. A informação do blog do Macedo dá conta de que o Timão vai tentar ajuda da Esportes da Sorte, patrocinadora Master, com um outro reforço de muito impacto. Não para o ataque, mas para o meio campo. O perfil desejado seria de alguém com o estilo do Gerson, jogador do Flamengo. Isso não significa que o Gerson será contratado, nenhuma chance de o Flamengo fazer negócio com o Corinthians. Mas o Timão está mapeando no mercado brasileiro e internacional alguém com características do Gerson para chegar e assumir a condição de protagonista no meio campo. Problema maior me parece ser convencer a Esportes da Sorte a colocar mais dinheiro no clube. Vale a lembrança de que o contrato entre as partes previa apenas a utilização de 57 milhões de reais com um reforço. E essa grana já foi utilizada com o Memphis Depay. Então a Esportes da Sorte precisaria aceitar colocar mais dinheiro no clube. O que eu ouvi de uma pessoa da Esportes da Sorte é que não há nenhum movimento dentro da empresa para mudança no contrato atual. Até porque a Esportes da Sorte passa por enormes dificuldades financeiras. Ela teve muitos milhões de reais bloqueados pela polícia numa investigação que chegou a levar o CEO da empresa à cadeia por alguns dias. Só para completar, o Corinthians pretende terminar a temporada na primeira divisão e a partir daí fechar com um novo técnico. Essa é a primeira prioridade. E o Luiz Castro é o alvo principal. O Corinthians, meus amigos, o Corinthians venceu o derby e tirou um peso das costas, com direito à cabeça de porco na Neoquímica Arena. Muita festa na torcida corintiana, gols marcados pelo Rodrigo Garro, um golaço do Rodrigo Garro, e o gol marcado também pelo Yuri Alberto, outro golaço do Yuri Alberto num contra-ataque do Corinthians, numa jogada do Garro, numa assistência para o Yuri Alberto, e o Corinthians marcou pelo placar, marcou 2-0 no Palmeiras. E com essa vitória, o Corinthians chegou a 38 pontos ganhos, para chegar a 45 pontos ganhos, que é
o número necessário para permanecer na primeira divisão, o Corinthians precisa de mais 7 pontos. Com isso, o Corinthians precisa de mais 2 vitórias e um empate. Dessa maneira, o Corinthians vai permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. E faltam 6 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Com isso, está muito, mas muito aberta a possibilidade do Corinthians permanecer na primeira divisão. O Corinthians deu um salto na tabela, foi para a 13ª posição do campeonato, ultrapassou o Fluminense, ultrapassou o Criciúma, ficou com o mesmo número de pontos do Vitória na tabela de classificação, vai jogar contra o Vitória no próximo sábado, que é um jogo importantíssimo, que é um jogo confronto direto dentro da tabela de classificação. E tem gente dizendo até que o Corinthians agora pode não só escapar do rebaixamento, como conseguir a classificação para a Copa Sul-Americana, e os mais otimistas dizem até que o Corinthians pode até conseguir a classificação para a Libertadores. Isso mesmo, desde que o G6 se transforme no G9. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, se o Botafogo for campeão da Copa Libertadores, se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, aí abrem mais 3 vagas no Campeonato Brasileiro para classificação na Libertadores da América. E o Corinthians teria possibilidades, desde que vença os 6 jogos que restam dentro da competição até o final do campeonato. Se o Corinthians vencer todos os jogos que restam até o final do campeonato, o Corinthians terá 56 pontos ganhos e aí teria chances, no caso de G9, de classificar também para a Libertadores da América. Você pensou, já imaginou na reviravolta que seria? Quer dizer, do risco de rebaixamento, de repente o Corinthians, além da permanência na primeira divisão, conseguiria a classificação na Libertadores? Seria demais, seria um final de ano espetacular para o torcedor corintiano. Eu quero deixar agora os jogos que restam ao Corinthians até o final do campeonato, para você fazer a sua projeção. São 6 jogos que restam ao Corinthians até o final do campeonato. Vai jogar contra o Vitória no próximo sábado. Jogo contra o Vitória é confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm 38 pontos ganhos. O jogo vai ser em Salvador, no estádio do Barradão. Por isso é muito importante a vitória do Corinthians nesse jogo contra o Vitória, lá em Salvador. Depois pega o Cruzeiro, jogo em São Paulo, esse jogo marcado para as 11 da manhã, no dia 20 de novembro, véspera da decisão do Cruzeiro na Sul-Americana. E o Cruzeiro já confirmou que vai botar time reserva para jogar contra o Corinthians, um time totalmente reserva. Nem o Cássio vai jogar contra o Corinthians, com isso uma grande chance do Corinthians conseguir a vitória nesta partida contra o Cruzeiro. Aí o Corinthians pega o Vasco, também dentro de casa, outra possibilidade grande do Corinthians conseguir uma vitória, pega o Criciúma fora de casa, joga contra o Bahia dentro de casa e na última rodada pega o Grêmio em Porto Alegre. Tendo 3 jogos dentro de casa, contra o Cruzeiro, contra o Vasco e contra o Bahia, o Corinthians precisando de apenas mais 2 vitórias e um empate, o Corinthians já caminha a passos largos para a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. E como é que fica a situação do Ramon Dias? O Ramon Dias, que estava muito pressionado, né? Se perdesse para o Palmeiras, dificilmente permaneceria no comando técnico do Corinthians. Provavelmente seria demitido se perdesse para o Palmeiras, mas ganhou do Palmeiras. E aí a tranquilidade voltou ao Parque São Jorge, a tranquilidade voltou ao CT do Parque Ecológico, o Ramon Dias voltou a sorrir. Disse, inclusive, ontem na entrevista coletiva, que recusou uma proposta da Arábia Saudita. Seria o técnico da seleção da Arábia Saudita, ia ganhar uma fortuna na Arábia Saudita, um contrato por 3 anos de temporada, mas ele abandonou esse contrato, recusou esse contrato na semana passada, justamente porque ele quer cumprir o contrato com o Corinthians. Diz que está feliz no Corinthians. E o contrato do Ramon Dias com o Corinthians vai até dezembro de 2025. Ele tem mais um ano de contrato, portanto. Então, apesar da pressão, por enquanto o Ramon Dias continua como técnico do Corinthians. E como uma vitória no derby muda tudo, né? Uma vitória no Palmeiras, uma vitória contra o Palmeiras muda todo o panorama, agora com certeza ele terá mais tranquilidade para trabalhar como técnico do Corinthians. Dependendo da sequência de resultados. Você imaginou se o Corinthians consegue a classificação para a Sul-Americana? Você imaginou se numa possibilidade maluca, matemática, e numa arrancada do Corinthians nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians consegue ainda a classificação para a Libertadores? Aí dificilmente o Ramon Dias deixará de ser o técnico para a próxima temporada. Embora muita gente no Parque São Jorge continua querendo o Luiz Castro, técnico português, como treinador da equipe. O Luiz Castro, que está livre no mercado, está inclusive de férias na Bahia, e ele é um dos desejos do Corinthians, seria o plano A para o Corinthians, caso o Ramon Dias não permaneça no comando técnico. Já se falou em Luiz Castro, já se falou em Fábio Carille, já se falou em Tite, são os nomes comentados pelos lados do Corinthians, mas neste momento, eu repito, o Ramon Dias está fortalecido pela vitória no derby. Mas só um resultado já muda tudo, da água para o vinho? Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras, e é um resultado importante esse, muito importante, talvez o mais importante do campeonato. É um campeonato à parte, o Corinthians e Palmeiras, o clássico que vai ser lembrado eternamente como o clássico da cabeça de porco. Jogaram uma cabeça de porco dentro do campo, dentro da arena do Corinthians, e provavelmente o Corinthians vai ser punido por causa disso, né? O Corinthians deverá ser punido por causa do comportamento da torcida, que jogou uma cabeça de porco para provocar a torcida
palmeirense. Bom, Corinthians joga contra o Vitória no próximo final de semana. Quem serão os desfalques para esta partida? Os dois laterais estão fora. O Mateuzinho e o Hugo tomaram o terceiro cartão amarelo. O Mateuzinho, que aliás foi muito bem contra o Palmeiras, hein? Jogou uma partidaça contra o Palmeiras. Ganhou a posição de titular do Fagner. E o Hugo, que apareceu como titular no lugar do Matheus Bidu. Com isso, os titulares para a partida contra o Vitória no próximo sábado serão o Fagner que retoma a posição de titular na lateral direita, e o Matheus Bidu retoma a posição de titular na lateral esquerda, tendo em vista que os dois titulares estão suspensos com os dois cartões amarelos. O Igor Coronado cumpriu suspensão e retorna à equipe. Ele não jogou contra o Palmeiras porque tomou o terceiro cartão amarelo. E agora depende do Corinthians avaliar dois jogadores do departamento médico que saíram machucados no jogo de ontem. O André Ramalho foi um deles. O André Ramalho saiu com uma contusão no músculo posterior da coxa direita e passa a ser dúvida para o clássico, para o jogo contra o Vitória. O André Ramalho passa a ser dúvida para o jogo contra o Vitória. Se não puder jogar, Félix Torres e Gustavo Henrique formarão a dupla de zagueiros. Se o Ramon Dias quiser jogar com 3 zagueiros, aí o Ranieri vai ter que jogar improvisado, porque o Kaká também está machucado. Outro que saiu machucado ontem, terminou o jogo machucado, terminou o jogo no sacrifício, foi o José Martínez. José Martínez também terminou o jogo no sacrifício e vai depender da avaliação médica para ser escalado. A dúvida é com relação ao aproveitamento do Memphis Depay, o jogador que anda muito desgastado, está numa sequência de jogos muito grande com a camisa do Corinthians. Será que ele começa entre os titulares novamente ou será que ele fica no banco de reservas? Ele contra o Palmeiras mostrou que realmente está cansado, né? Ainda está fora de ritmo de jogo, não está acostumado a ter uma sequência tão grande assim de jogos. Na Europa ele não tinha uma sequência tão grande de jogos como tem no Brasil, e no Corinthians ele está jogando um jogo atrás do outro porque tem sido muito importante com a camisa do Corinthians nesta reta final. Então resta saber se ele vai começar jogando entre os titulares ou se vai ficar no banco de reservas para ter um descanso. Eu acho que o Corinthians tinha que escalar o Memphis Depay. Agora não é hora de deixar o Memphis fora do jogo, a não ser que ele corra o risco de se machucar. Se o departamento médico do Corinthians sinalizar que ele corre algum tipo de risco de se machucar por causa dessa sequência de jogos, aí sim tem que poupar um pouco o Memphis Depay. Caso contrário, bota ele para jogar, porque o Corinthians ainda precisa de vitórias importantes para matematicamente ratificar a permanência dentro da primeira divisão do futebol brasileiro. E quero falar sobre dois destaques do Corinthians, né? Dois destaques do Corinthians que nesta arrancada final estão arrebentando com a bola. O Yuri Alberto e o Rodrigo Garro. O Yuri Alberto tá fazendo um gol atrás do outro, tá jogando muita bola. O Yuri Alberto, que já foi muito criticado pela torcida durante a temporada, mas agora ele é o principal artilheiro do Corinthians na temporada, o principal artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não dá para imaginar o Corinthians sem a presença do Yuri Alberto. Tá correndo demais, cresceu demais de produção, sobretudo com a permanência do Memphis Depay no time, com a entrada do Memphis Depay do time. O Yuri Alberto acabou crescendo demais, e o Rodrigo Garro, que foi chamado de pipoqueiro por causa das eliminações do Corinthians na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, onde ele não jogou bem nas duas Copas, né, nas eliminações das duas Copas, mas ontem contra o Palmeiras ele arrebentou e ele tem sido o principal jogador do Corinthians na temporada. Rodrigo Garro tem sido o principal jogador do Corinthians na temporada. Você concorda comigo? Deixe o seu comentário. Rapaziadinha boa, ficamos aqui no nosso giro de notícias do Corinthians. Informações com você ficou sabendo de todas essas notícias. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo.